Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de julho de 2025, quinta-feira. Quinta-feira, um dia que começou com um rosto conhecido, reconhecível apesar da idade, né? Um personagem que, fazia parte ali das minhas lembranças de infância, de adolescência. Eu, quando era garotinho, adorava Star Trek. Eu nunca fui um fã de Star Wars. Quando Star Wars apareceu, eu acho que eu já era um pouco maiorzinho. Eu sempre gostei daquelas maluquices todas com Spock, com Kirk, tantos personagens inesquecíveis, a Tenente Uhura, McCoy e também, obviamente, Sulu, né, que era aquele asiático que fazia parte de uma equipe super multicultural, né? E hoje de manhã eu abri o Instagram e tinha ali um vídeo do Jorge Takei. O Jorge Takei é o ator que fazia o Sulu. Ele está vivo, né? Mas ele estava trazendo uma notícia que era um pouco ou bastante perturbadora e que tem inclusive uma conexão com uma história que eu quero contar aqui para vocês. Pois bem, o que estava falando o nosso amigo Jorge Takei hoje de manhã, que um livro dele foi banido. Um livro dele foi banido no Tennessee. Vamos falar do Tennessee em breve por outras razões centenárias, inclusive. Não é? Ele fez um livro que foi banido porque ele é gay? Não, ele já teve um livro banido porque ele é gay. Não é? Ele teve um livro dessa vez banido porque ele está contando uma história que ele viveu, ele não imaginou. Ele viveu junto com outros 125 mil descendentes de japoneses ou japoneses viveram, 125 mil japoneses foram tirados das suas casas, das suas cidades, das suas vidas durante a Segunda Guerra nos Estados Unidos. Vou até refazer essa frase toda, nos Estados Unidos. Na Segunda Guerra, logo depois do ataque de Pearl Harbor, né, quando o Japão acaba envolvendo os Estados Unidos na Segunda Guerra. Logo depois disso, o governo americano pega os japoneses que moravam no Japão, cidadãos, né, que já tinham nascido ali, inclusive, tira 125 mil pessoas das suas vidas, coloca em ônibus e trens e vão levar para campos de concentração. Acho que foi por volta de 10 campos de concentração no meio do nada. Ele foi parar num campo de concentração no Arkansas, passaram anos ali, acho que até a guerra acabar, né? É uma história que eu mesmo demorei para descobrir, eu não sabia, né? Não podia imaginar que os Estados Unidos tiveram campos de concentração, né? A desculpa é que eles poderiam colaborar com o inimigo, ou seja, o que for, não é? Mas ele resolveu contar essa história num livro que é uma história em quadrinhos. Eu vou ver se eu gosto muito de graphic novels, de história em quadrinhos, de gibi, e eu vou correr atrás para ver se eu consigo comprar. Espero que, né, esse banimento não contagie outros países também. Pois bem, isso é preocupante, né? Ele conta de quantos livros, agora eu já esqueci quantos livros, ele contou quantos livros desde 2021 foram banidos nos Estados Unidos. São milhares, ou são livros que, pelas razões mais diversas, ou porque estão lidando com causas de sexualidade, ou pode ser história antiga, por exemplo, não sei porquê, pode ser porque fala de alguns episódios da história que essa nova onda conservadora, não, destruidora americana, não está querendo mais ouvir falar. A gente comentou ontem que o governo Trump começa apagando da internet 8 mil páginas do governo americano que falavam sobre direitos civis, falavam sobre heróis da sociedade, falavam sobre episódios que agora esse novo mundo nazi-fascista do Trump, essa nova versão do 1984 de George Orwell, não quer ouvir falar. Eu vou passar o link aqui para vocês. O Jorge Takei é uma graça, que bom que ele ainda está vivo, que bom que ele ainda, né, continua sendo um ativista, não só da questão LGBT, né, mas também das liberdades civis. E falando em liberdades civis, vou voltar 100 anos no tempo. Eu vou, inclusive, dar link para um bom artigo do Carlos Orsi, que é de onde eu estou tirando os detalhes dessa história que eu estou contando agora. 100 anos atrás, o estado do Tennessee, o mesmo, né, resolveu criar uma lei para banir o ensino do darwinismo, da evolução, né? O estado do Tennessee queria
que a doutrina oficial no currículo fosse o criacionismo, não sei, acho que é criacionismo, não sei, né, que diz que o mundo tem 6.000 anos, foi feito por um cara que trabalhou uma semana só na vida, não é? Mas, pois bem, então, na verdade, a história é um pouco mais, obrigado Carlos Ossos por dar um pouco mais de riqueza, a história é um pouco mais complexa, porque no Tennessee, há 100 anos, né, um pouquinho mais de 100 anos, um pouquinho antes disso, eles já tinham tentado emplacar essa lei, mas eles não vão, será que sim, será que não? Mas aí eles perceberam que um certo personagem chamado Billy Sunday, Billy Domingo, né, o Billy Sunday era um evangelista, na época não era um televangelista, porque ainda não havia televisão, não é mesmo? Mas o cara era um sucesso, o cara mobilizava multidões, ele fez um tour evangélico, né, que mobilizou 200.000 pessoas. E esse cara, além de ser bastante energético, né, ele se considerava praticamente um atleta de Cristo, porque pelo visto a performance dele era bastante olímpica, não é? Ele era um cara fundamentalista, era um cara que achava que o que estava escrito na Bíblia era absolutamente verdade, era um cara que achava que essa história de evolução era coisa do demônio, né? E que você tinha que a ciência, mas dane-se a ciência que vá para o inferno. E esse cara fazia um sucesso danado, 200.000 pessoas, são 200.000 eleitores, potencialmente, né? Então, o que acontece? A lei, vamos pegar carona, já que isso aparentemente ganha popularidade, a lei foi emplacada. E nos Estados Unidos existe uma organização chamada como é que é? A União Americana das Liberdades Civis, ACLU, né? Essa é a sigla. Ela estava louca para conseguir ali uma oportunidade para questionar isso, esse óbvio ataque à própria liberdade de tudo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, etc, etc, etc. Ela propôs, falou, olha, se alguém aí no Tennessee perdeu o seu emprego por causa dessa lei, se algum professor teve o seu, né, trabalho cerceado, censurado por essa proibição bizarra, por favor, entre em contato conosco que nós vamos ajudar você a processar o estado do Tennessee. Né? E isso era, obviamente, para tentar publicidade. Essa ação, essa proposta já nasce com um fundo meio de espetáculo, de show business, né? Então um professor, que na verdade ele era um professor eventual, não era um professor de biologia. Existe um filme que chama Inherit the Wind, que eu não assisti, se eu não me engano, é com o próprio Spencer Tracy, que a gente comentou ontem. Ontem a gente comentou do filme Fúria, do Fritz Lang, com Spencer Tracy. De novo o Spencer Tracy nesse filme. Aliás, eu não sei como é que chama em português. Eu vou colocar na descrição desse episódio. Na descrição dos episódios sempre tem todos os links. E também no canal do Telegram, no canal no WhatsApp, né, tem várias maneiras de você acompanhar o Radinho. E, obviamente, no radinhodepilha.com, que estão todos os zilhões de episódios. Aliás, falando com contagem, eu estava assistindo agora o Stephen Colbert e o Trump está tentando desviar a atenção para a ligação dele com aquele cara de tráfico sexual, né, o Epstein, provavelmente deve ter pedofilia envolvida, o nome do Trump está aparecendo em todo lado no arquivo. Então, eles que para fazer um pouco de cortina de fumaça, ele disse que vai agora reduzir o preço dos medicamentos em mais de 1.000%. O que revela que o domínio da matemática do Trump é um pouco esquisito, porque se você tem um medicamento que custa X, né, R$100, e você baixa 100%, ele fica grátis. Agora, se você baixa 1.000%, as farmacêuticas teriam que pagar para você tomar o remédio delas, o que é uma coisa particularmente bizarra. Nós vamos voltar aqui. Essa história do Trump me perturbou tanto que eu até perdi o fio da meada. Onde é que a gente estava mesmo? A gente estava falando do julgamento do Tennessee, que é chamado de Scopes Trial, porque esse professor era um professor de, se não me engano, educação física. Ele dava algumas aulas de biologia, não necessariamente ele era um professor de biologia. Pois bem, esse que chamava Scopes, aí ficou o julgamento Scopes, e aí também é chamado o julgamento do macaco. É bastante conhecido, até hoje é assunto, a gente está falando disso nesse exato momento, comprova a relevância dessa história. Mas, pois bem, a Associação de Liberdades Civis se propôs a defender quem quisesse participar desse, na verdade ia ser um espetáculo, né, um showzão,
né? Esse cara topou, e aí os advogados foram contratados dos dois lados, um promotor que era um superstar, o advogado também era um superstar. Quando eles perceberam a cidadezinha, é uma cidadezinha minúscula no Tennessee, até já esqueci o nome, uma cidadezinha, você nem saberia que ela existe, né? Mas aí os caras viram o potencial que isso ia ter de turismo, etc. e tal. Na verdade, a cidade lotou, centenas de jornalistas foram para lá, milhares de pessoas foram acompanhar. O julgamento foi feito num estádio, para vocês terem uma ideia do senso americano de teatralidade, não é? E, bom, em suma, isso mobilizou o país todo, né? E a questão que estava em jogo ali era se um professor no Tennessee podia ensinar evolução, sim ou não, porque afinal a lei dizia que não. Se a lei diz que não, então é não, né? A questão é se a lei é justa ou não, isso são outros 500. Bom, isso foi uma discussão que foi realmente coberta de maneira bastante sensacional pelos dois lados. Na verdade, ele acabou sendo condenado, mas o julgamento acabou sendo praticamente cancelado por causa de uma tecnicalidade, ele nunca foi preso. E a lei também ficou, ninguém nunca mais aplicou essa lei, mas isso mostra várias coisas aí. Isso mostra há quanto tempo essa corrente obscurantista nos Estados Unidos, ela existe, ela é forte, e o quanto a sociedade civil tem que estar atenta, nem que a gente tenha que fazer um circo, né, para chamar a atenção para essa história. Eu me pergunto se hoje seria possível realizar esse julgamento do Scopes, né, esse julgamento pelo direito de ensinar a evolução, não é? Pelo direito de ensinar Darwin, que é uma coisa completamente estapafúrdia, como se fosse uma questão de opinião, como se fosse uma questão de credo. Ciência vai fazer o quê? Não é? Então, isso há 100 anos mobilizou os Estados Unidos, deveria ter deixado um legado um pouco mais sólido, mas pelo visto a gente está cedendo à pressão do obscurantismo que está aí proibindo livros de novo no Tennessee, e sobre fatos, sobre coisas que efetivamente aconteceram, não tem a ver com a sexualidade do Takei, não tem a ver com a sexualidade de ninguém, né? Tem a ver com fatos, e essas coisas aparentemente não se resolvem, não passam. E tem um aspecto interessante aqui dessa questão de ciência e também de dogma. O Lawrence Krauss, que é um divulgador de ciência bastante conhecido, bastante vocal, inclusive, quando o assunto é ateísmo, ele tem a mão um pouco pesada quando ele fala a respeito, mas ele está lançando um livro chamado Guerra contra a Ciência. O livro é uma coletânea de dezenas de entrevistas que ele fez com vários acadêmicos e cientistas e intelectuais sobre o que está acontecendo na academia americana. A academia americana está sendo achacada de todos os lados. Por um lado, por pressões ideológicas, então de uma hora para outra existem pressões ideológicas ligadas a questões de gênero, a questões políticas, a questões internacionais. Agora vem a pressão do Trump. Então a ciência está apanhando dos dois lados, da direita e da esquerda. Não é? A conversa durou 1 hora e tanto. A partir de um certo ponto, eles começam a discutir a questão de sexo, até que ponto o sexo é biológico, não é. Essa é uma questão que eu não quero entrar. Eles vão defender ali uma posição que é uma posição bastante técnica, mas isso para mim é secundário, não quero entrar nessa seara agora. Mas o que eles falam bastante, e que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui ou conversar, é a questão de ciência, porque em muitas vertentes de pensamento, em muitas correntes ideológicas, a ciência está sendo chamada de ciência do homem branco, né? Uma ciência que é racista de maneira sistêmica, o racismo sistêmico na ciência, né? Que essa é uma ciência da opressão, né? E a ciência, na verdade, deveria ser igualada, segundo algumas vertentes, algumas correntes, deveria ser igualada, por exemplo, ao pensamento mágico de povos originais, ou então a religiões diversas do mundo todo. É apenas mais uma maneira de ver o mundo que é histórica, que tem abusos, que tem opressão, que tem personagens questionáveis e que não tem nenhum tipo de universalidade, nenhum tipo de preponderância, o que é bastante esquisito, né? Porque o Dawkins está falando uma coisa que é interessante, porque ciência não é só uma coisa da humanidade. A ciência, o que a ciência descobriu, vale em qualquer planeta, inclusive. Se você for para Vênus, se você for para Marte, depende do céu, se for para um exoplaneta, se você for para os confins da galáxia,
As conclusões da ciência continuam valendo, as leis da física continuam valendo, não importa onde você está, não importa o que a gente acredite. Eu não preciso rezar para a gravidade funcionar, eu não preciso agradecer todo santo dia para que o tempo continue andando na mesma direção. É assim. E aí eles até fazem umas colocações que eu acho interessantes. Aliás, eu adorei essa frase, eu já não lembro mais de quem que é a brincadeira é a seguinte: sabe qual é como se chama? Como se chama a medicina alternativa que funciona? Medicina. Porque se funciona, é medicina. Né? Não existe. Alternativa quer dizer o quê? Que não funciona? Porque se ela funciona, é medicina. Então não existe. Aliás, como Hitler já lá atrás, ele acabou perdendo, né, vários cérebros porque ele achava que existia uma tal de ciência judaica que ele era contra. Não existe ciência judaica. Se a ciência funciona, se ela descreve, se ela prevê, se ela corresponde aos fatos, ela é ciência. Tanto faz se ela foi feita por um chinês, por um japonês, por um baixinho, por um altão, por um gordinho, por um magrinho, não é um gay ou não, tanto faz, é a mesma coisa porque ela corresponde aos fatos, ela não é de ninguém. Né? E aí eles aproveitam a oportunidade para contar uma história que a gente já comentou aqui, que é uma história onde a ideologia, infelizmente, custou dezenas de milhões de vidas, e eu não estou falando aqui do Holocausto necessariamente, poderia ser, né? Mas é uma outra ideologia que fez com que pessoas morressem de fome em duas ocasiões horríveis, primeiro na União Soviética e depois na China de Mao Tse-Tung. Vamos lá, o que acontece é que dentro da doutrina comunista, sei lá, marxista barra pesada, né, linha dura, ela não aceita a evolução darwinista. Ela não aceita que você possa ter a hereditariedade de algumas coisas pela genética. Porque, cara, aí lá vou eu, é uma coisa tão... é difícil para mim. Mas a questão é, dentro da doutrina marxista, você é o que você é, se você é uma pessoa boa, ruim, inteligente, honesto ou não, pela maneira como você foi criado. Você é uma criatura cultural. Você nasce em branco, talvez eles tenham se encantado com a hipótese do Rousseau, que é uma completa falácia, né, de que a gente nasce completamente bonzinho em branco e quem nos transforma é a sociedade. Então Rousseau tinha essa ideia que a sociedade faz você quem você é, né? Então, poxa, se é assim, e eu acho que Marx infelizmente caiu nessa armadilha, então as pessoas são cruéis, são egoístas, elas são interesseiras, são gananciosas, porque elas foram criadas numa sociedade capitalista. Se elas fossem criadas numa sociedade com outros valores, né, valores do comunismo maravilhoso, né, você teria um novo homem, você teria um homem livre desse pecado original, você teria um novo homem soviético, não é? E aí acontece que essa história de hereditariedade pega. É lógico que eles sempre vão argumentar que eles são contra, eles questionam a questão da hereditariedade, porque isso tem cheiro de nazismo, né? Parece que isso vai levar a alguma questão de raça superior ou raça inferior, né? Algum tipo de crueldade ou discriminação. Mas, na verdade, da doutrina da União Soviética, a questão de genética era tabu, porque todo o sistema era baseado na ideia de que você conseguiria construir um novo homem, novo, sem nenhum dos vícios, sendo educado, lógico, com os valores do comunismo. Aliás, eu me lembro de ter já, infelizmente, encontrado numa festinha que eu acabei abandonando porque ela começou a se tornar irrespirável, festa de amigos muito queridos, mas o clima político começou a ficar um pouco mais tenso, quando sentou do meu lado um rapaz muito mais novo, né, que era bastante fervoroso no seu apego a ideias de esquerda, e ele disse que, olha, eu quero ensinar as crianças desde pequenininhas, antes que elas tenham as ideias erradas. Então ele queria ser professor, sei lá do que, de jardim da infância, porque ele achava que era o único jeito dele conseguir incutir as verdadeiras ideias dogmáticas do comunismo na cabeça. Bom, eu saí da festinha pouco depois, porque eu sou muito ruim para disfarçar o meu próprio nojo e a minha própria... Eu não sou muito bom de máscara. Então preferi ir embora, né? Mas então veja, na União Soviética você tinha essa questão dogmática com relação à construção de um novo homem, então tinha muita desconfiança com relação à hereditariedade de Darwin, onde já se viu essa história.
né? Então, o que acontece é que surge um personagem chamado Lysenko, a gente já comentou dele aqui em outras ocasiões, né? Lysenko não era necessariamente um cientista, ele era basicamente um jardineiro, um horticultor, né? Mas ele resolve ressuscitar umas teses completamente furadas com relação a como as plantas mudam ou evoluem. Não é? A gente sabe como a gente sabe como funciona, certo? Você sabe, você tem, toda vez que uma criatura se reproduz, né, ela lança várias diferenças por aí, algumas diferenças dão certo, outras não, as que dão certo sobrevivem, se reproduzem e você tem evolução. Ponto. É assim, de um lado você tem esse tiro para tudo quanto é lado, que são as mutações, do outro lado você tem um mundo peneirando ali quem serve e quem não serve. Simples assim, o mundo é isso, certo? Ok, tudo bem. Mas esse cara dizia, não é nada disso, não. Ele resolve ressuscitar as ideias de Lamarck e um outro maluco, que eu já não me lembro mais o nome. Lamarck dizia o seguinte, olha, a girafa tem um pescoço comprido, porque ela fica esticando o pescoço o tempo todo e o pescoço vai crescendo e aí o que acontece, ela transmite isso para o próximo filho. E se o próximo geração continuar esticando o pescoço, então ele vai esticar o pescoço, isso vai ser hereditário. Não é bem assim, não é que coisas que acontecem comigo durante a minha vida eu consigo passar para frente. Não é bem assim que a genética funciona. Hoje a gente sabe, a gente já viu o DNA, já viu tudo, não dá mais para acreditar nessa bobagem. Eu sei que tem epigenética, eu sei que tem algumas coisas que afetam você durante a sua vida que podem afetar algumas gerações, mas evolução não é bem assim. Pois bem, mas ele resolve ressuscitar essa ideia e ele vai prometer que você consegue fazer o que você quiser com uma cultura, com uma planta. Né, mais ou menos como o soviético achava que ele podia fazer o que ele quisesse com o ser humano, ou mesmo, sei lá, psicólogos como Skinner, que vão dizer, não, me dê aqui uma criança que eu faço dela um gênio, ou um atleta, ou um músico, tanto faz, porque ela nasce em branco, eu consigo reprogramar as pessoas, como é que chama? Isso chama behaviorismo, né, a coisa comportamental, que é outra completa bananada, mas tudo bem. Então, vamos lá, o Lysenko dizia o seguinte, olha, vamos pegar aqui uma colheita que é importante para a gente, batata. Ela cresce na nossa situação aqui, inverno miserável? Não. Mas eu posso ir devagarinho treinando a batata, vou treinando a batata, ou o arroz, ou qualquer coisa que você escolher, ele vai treinando como se ele fosse ensinando para a batata ou para o arroz, né? E ele vai ali, e aí a próxima geração vai saber melhor, e ele vai condicionando, como se fosse um crossfit ali para as plantas, né? E ele jurava que ele ia alimentar a União Soviética inteira com essa nova teoria, e o Krause e o Dawkins, né, os dois da conversinha que eu comentei, eles mencionam que tem registro das reuniões e os cientistas levantando, falando, finalmente temos uma doutrina soviética, eu pequei no passado, mas eu acreditava nas outras teorias estrangeiras, mas agora eu me redimo, e essa é uma teoria do novo homem soviético, agora sim eu amo o partido, aquela coisa, aquela patetada, né, de pensamento em grupo, de fidelidade partidária, de cegueira, né? Também medo, porque o que acontece é que essas ideias do Lysenko começaram a ser criticadas por quem tinha um pouquinho mais de bestunto, e essas pessoas, infelizmente, foram exiladas, foram presas, foram mortas, houve perseguição física, né? Não só moral, aos cientistas que contrariavam a teoria do Lysenko. Então o Lysenko falou, olha, me dê o tempo que eu vou conseguir fazer batata ou arroz, ou seja o que for, feijão, crescer em qualquer lugar. Não é de qualquer maneira, porque é só ensinar para os caras direitinho, eles vão aprender. Não precisa dizer que isso não funcionou, né? O que acontece foi uma fome absolutamente colossal, morreu gente pra caramba, e isso deveria ter servido como lição, que não existe uma ciência soviética versus uma ciência ocidental. Ciência é ciência. Às vezes tem cientistas errados? Sim. Às vezes chegam a conclusões erradas? Sim. Às vezes a ciência já fez coisas sem pé nem cabeça? Sim. Mas é um processo de aprimoramento constante. Né? Ninguém está descobrindo ali verdades eternas, é um processo de perpétua descoberta e aprimoramento, etc. e tal. Né? Mas aí o que acontece é que Mao Tse-tung, também lá o cara da China, também com uma versão muito peculiar de comunismo, ele resolve num certo momento, a China não ia muito bem das pernas, ele resolve ressuscitar as ideias do Lysenko e ele promete para a população
que ele vai conseguir salvar a China usando a mesma técnica pseudocientífica de agricultura do Lysenko. A estimativa é que 40 milhões de chineses tenham morrido de fome. Morrido de fome porque um governo totalitário resolveu achar que ciência é bananada, que o que vale é a ideologia, não é? E colocou propaganda em cima disso, mentiras em cima disso, repressão em cima disso, e 40 milhões de pessoas morreram de fome por causa de ideias que não resistem ao teste do riso, porque em algum momento alguém achou que ciência é uma coisa que é, sei lá, ninguém está dizendo aqui que cientista é infalível, que a ciência nunca errou, que a ciência não foi usada para coisas esquisitas, claro, mas é um processo aberto a todo mundo. Não, ele não é nacional, ele não é religioso, ele não é étnico, não é? E agora, quando você coloca em pé de igualdade com outras maneiras de encarar e viver o mundo, é um pouco estranho. É um pouco estranho e, na verdade, vai levar a abusos, né? Vai levar a abusos porque, de repente, você vai legitimar algum tipo de tratamento de doenças ou alguma política de saúde pública que inclui água benta, né? Ou que inclui, fala qualquer coisa, que inclui dança da chuva, ou que inclui, sei lá, jorei ou reiki, ou seja o que for. Não é? É que, de repente, pode ser muito bem para o bem-estar psicológico de um ou de outro, mas existem fatos. Mas o que os dois, o Krauss e o Dawkins, estão ali citando vários desses expoentes, né, do cancelamento na academia, cancelamento dos dois lados, direita e esquerda, né, os dois estão cancelando. É que os caras estão dizendo que não. Ciência é apenas mais uma maneira de ver o mundo, ela não é privilegiada. Essa obsessão com a validação dos fatos é uma falácia, isso não existe. Então estamos todos mais ou menos no mesmo pé. Então a gente pode botar a vassoura de cabeça para baixo para ver se a visita vai embora. A gente pode, sei lá, ao invés de dar uma campanha de vacinação, a gente pode juntar as pessoas nos estádios e orar, seja lá para qual for a divindade. Então, isso é muito complicado. A gente já viu onde isso vai parar, né? Na hora em que você começa a desacreditar, que você começa a desmerecer um esforço que, puxa, na boa, é uma conquista, cara. A gente demorou muito para conquistar, ou para descobrir alguma maneira de existir ou de colaborar que transcendesse as bobagens nacionalistas, as bobagens religiosas, as bobagens étnicas. Cara, vamos esquecer essa zona toda. Eu sei que é legal vestir uma camisa, eu sei que é legal se emocionar com uma bandeira, bater a mão no peito, cantar um hino com todo mundo, seja que hino for, mas, cara, se a gente abstrair tudo isso e pensar que a gente está tentando descobrir como o mundo funciona, para todo mundo, não só esse mundo, qualquer outro mundo, não só agora, antes, depois, vai continuar a mesma coisa. Aliás, o que a gente está descobrindo independe da gente, a gravidade já existia antes da gente aparecer, vai continuar existindo depois, não é? Então, a gente conseguiu uma coisa que pela primeira vez é fraterna, pela primeira vez é ecumênica, pela primeira vez ela cuida de todos nós, mas aí a gente prefere, infelizmente, outro tipo de logotipos, logomarcas, cores, panos coloridos, né, rituais, igrejinhas e partidos. Isso é bastante frustrante porque, veja, o julgamento Scopes foi há 100 anos e a gente está voltando para as mesmas questões como se a gente não tivesse aprendido nada, como se não tivesse acontecido um holocausto, como se não tivesse acontecido a fome na Ucrânia, como se não tivesse acontecido a fome na China, né? Dezenas de milhões de pessoas morreram à toa. A gente tem hoje ferramentas para erradicar doenças, varíola, sarampo, pólio, né? E a gente está jogando isso pela janela porque a gente, por alguma razão misteriosa, né, a gente, infelizmente, é mais feliz sendo tribal, a gente é mais feliz vivendo no mundo da nossa própria fantasia, né? Aparentemente, esse esforço para a gente abstrair tudo isso, né, e levar em consideração tudo o que nos une, parece que é pedir demais, né? Então, veja, estamos aqui 100 anos depois, batendo na mesma tecla e a tecla já está manchada de sangue, por assim dizer. Mas o que mais que a gente tem para comentar hoje com vocês? Achei aqui uma história que tem a ver um pouco também com a Segunda Guerra, tem a ver com os japoneses, tem a ver com ciência, tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com milicos ensandecidos, e é algo que realmente está dentro de nós, de todos nós, né? Não é um espírito imortal, não, é carbono 14.
O que acontece é que depois que os militares descobriram como, né, pegar a ciência, né, do Einstein, a ciência, né, de todo mundo ali, da física, perdão, casguei aqui, a ciência, né, da física quântica, e transformaram isso numa arma capaz de evaporar 10 mil pessoas de uma vez só, né, pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo direito, o cara acordou de manhã, bum, tem um segundo sol, no segundo seguinte ele não existe mais, não é? Esses militares resolveram, gostaram do brinquedinho, não é? Faz 80 anos que acho que foi detonada a primeira bomba nuclear, que foi a Trinity, foi detonada no deserto. Eles resolveram, vamos aumentar aqui, né? Vamos aumentar o brinquedinho, aumento peniano, né? Síndrome do pênis pequeno, você quer um pinto cada vez maior. Então, começaram a fazer bombas cada vez maiores, Estados Unidos e União Soviética, uma corrida armamentista, mais ou menos o que está acontecendo agora com a inteligência artificial, outra corrida armamentista. E aí eles começaram a testar as bombas. E eles começaram a testar as bombas onde? Na atmosfera, né? Solta de um avião, o avião sai correndo, a bomba explode na atmosfera, vamos ver o que acontece. Explodiram mais de 500 bombas na atmosfera, inclusive a Tsar Bomb, que é a bomba soviética, a maior bomba de todos os tempos, explodiram na atmosfera para ver o que acontece. Né? O que acontece? Podia ter acontecido várias coisas, a gente podia ter simplesmente detonado a camada de ozônio, tornado a vida no planeta impossível, a gente podia ter prejudicado o campo magnético, sei que podia ter acontecido. Né? Choveu resíduo radioativo para tudo quanto é lado, provavelmente gente que nem morreu de câncer sem saber por quê, é porque detonaram 500 bombas no céu, não é? Mas, além desses resíduos radioativos e de toda essa confusão, essa completa estupidez, esse dinheiro transformado em sei lá o quê, em raios gama, isso deixou uma marca que está em todos nós. Todas as criaturas vivas hoje, elas contêm uma marca daquela série de explosões que, aliás, até alguns cientistas estão achando que é a verdadeira assinatura da espécie humana nesse planeta. E, faz tempo que os cientistas estão tentando imaginar uma marca, né, a marca que, olha, a partir daqui os humanos começaram a fazer diferença. Né, a partir daqui é uma nova era chamada de antropoceno, a era que os humanos começaram a realmente ter algum impacto. Qual é o critério? Será que são as fundições de bronze do Império Romano que poluíram, né, com chumbo, ou seja, o que for, há 2000 anos? Será que foi a poluição da Revolução Industrial? Será que foi o plástico? Não, mas um critério possível é justamente aquilo que está em todas as formas de vida no planeta. Qualquer cientista daqui para frente vai reconhecer sempre que é carbono 14. Carbono os átomos normalmente, a gente sabe que os átomos eles têm vários primos, né? O carbono tem lá carbono 12, ele pode ter uns nêutrons a mais, uns nêutrons para mais e para cima, ele pode ser carbono 13, carbono 14, quando se coloca uns nêutrons a mais ali, ele pode ficar mais instável, menos estável, e aí com o tempo ele pode decair. Eu sei que carbono 14, ele tem 2 nêutrons a mais, ponto. Certo? Isso faz com que ele fique um pouquinho mais pesado, mas com o tempo ele vai decair, isso fica instável e ele decai em nitrogênio, que é uma coisa, veja só, a alquimia de verdade é isso, né? O carbono 14 vira nitrogênio. Aliás, vou dar um link para um artigo muito interessante que tem uma empresa que está tentando fazer um reator de fusão nuclear, né, para gerar energia limpa. Eles descobriram que isso produz uma quantidade gigante de nêutrons em alta velocidade. Esses nêutrons que saem que nem uns loucos, eles podem transformar mercúrio em ouro. E eles prometem que se eles fizerem uma unidade com não sei quantos gigawatts, eles vão produzir por ano milhares de quilos de ouro. Né? Imagina a alquimia, de novo, não feita com reza brava, com símbolos esotéricos, mas simplesmente física atômica. Mas voltando, o carbono 14, ele existe na natureza, alguns processos naturais produzem carbono 14, ele não dura muito, né? Depois de 5.000 anos, metade desse carbono 14 vira nitrogênio. Aí passa mais 5.000 anos, o que sobrou, metade vira nitrogênio. Ele vai de metade em metade, de 5.000 em 5.000 anos, mais ou menos, ele vai decaindo. O que é útil, porque, vamos imaginar, você pega uma criatura de, 100.000 anos atrás, e aí ela morreu. No que ela morreu, ela parou de comer. No que ela parou de morrer, ela parou de ingerir qualquer coisa. Então, os átomos que estão nela são os últimos átomos que ela ingeriu.
Então, o carbono 14 que estava no corpo dela, devagarinho, ele vai começar a decair. Então, você vai lá, mede quanto desse carbono já decaiu, e aí você consegue ter uma boa estimativa de quanto tempo faz que essa criatura morreu. Na verdade, tem um limite, acho que 100 mil anos é muito. Né, porque depois de 100 mil anos a coisa decai tanto que eu já não lembro qual é o limite, mas tem um limite. Vamos imaginar que seja 40, 50 mil anos, tá bom? É um bom método para você datar fósseis, datar um monte de coisa. Dá para datar alguma coisa mais recente? Né? As vítimas do Holocausto, dá para datar quanto tempo faz que elas morreram? Não, porque não deu tempo de decair tanto carbono 14 assim, não deu. Né? Tem que esperar um pouco mais tal. Mas o que acontece é que quando os militares ensandecidos explodiram esse monte de bomba no céu, isso provocou, com essas reações nucleares insanas, provocou um pico de carbono 14. Então, a partir da Guerra Fria, você tem uma quantidade gigante de carbono 14 na atmosfera e todas as formas de vida acumularam. Então, quem nasceu depois quem estava vivo nessa época, absorveu carbono 14. É inofensivo, não é que você vai ter câncer por causa disso, não é que vai cair cabelo, não vai acontecer nada, é inofensivo e, na verdade, acaba servindo para a ciência identificar a idade de coisas mais recentes, que normalmente não daria, mas como tem essa referência, esse pico, né, dessas explosões todas que aconteceram no céu, então a gente tem aí um marcador, como se fosse um calendário ali que permite que a gente saiba quando alguém nasceu, quando alguém morreu, né, simplesmente porque militares resolveram explodir 500 bombas no céu. Né, depois eles começaram a explodir debaixo d'água, depois eles começaram a explodir debaixo do chão, né, e agora esses mísseis todos estão ali prontos para serem detonados caso o Putin ou aquele maluco da Coreia do Norte, que também está cheio de mísseis atômicos, resolva que a narrativa dele é mais legal que a minha narrativa, ou que a sua narrativa, né, e a maneira de resolver isso é simplesmente botando o mundo de cabeça para baixo, botando o mundo em polvorosa, e é muito... Eu fico me perguntando o ChatGPT, eu acho que ele deve ter uma opinião a nosso respeito que não é positiva, mas ele é muito educadinho, ele disfarça. E acho que para encerrar, uma notícia interessante aqui, que é bastante provocativa, que é o seguinte: eu mesmo acho que eu estou repensando muitas coisas que eu falei, eu estava um pouco, talvez, convencido demais com as ideias do Yuval Harari, de que de repente o ChatGPT, esses robôs todos, eles iam se tornar tão convincentes, tão bons, que a gente ia mergulhar num mundo de fantasia completamente irresistível, que a gente não ia conseguir resistir. Mas talvez isso aconteça em algum momento, mas enquanto isso, o que está acontecendo é que não é tão bom assim. E a gente tá todo mundo usando isso absolutamente à torto e à direito. Então, o que está acontecendo é que tudo que você já está acessando agora provavelmente foi mal feito por inteligência artificial, e isso começa a ficar perceptível, você percebe que a qualidade está caindo e você se afasta. Então, veja, é um artigo muito interessante, vou dar o link aqui, que talvez a nossa salvação, aquilo que vai curar a gente do vício, que vai fazer com que a gente saia dessa caverna de Platão esquisita que acabou virando a internet, é justamente o conteúdo ruim, esse AI slop, essas músicas toscas, os vídeos ruins. A gente vai, quem sabe, criar anticorpos, a gente vai criar rejeição, a gente simplesmente vai tirar o pé. Né, o que é mais ou menos parecido com a questão das bombas nucleares contaminando o mundo, né? Mais uma tecnologia que parecia ser a chave para a hegemonia de algumas potências, vai tornar o mundo digital simplesmente irrespirável, simplesmente inabitável, e aí vai ter provavelmente, será que tem alguma maneira de preservar o que eu tinha na internet antes, né, de começar a entrar o conteúdo falso, né, esses fósseis? Então, vocês estão ouvindo agora um fóssil, eu sou um fóssil do futuro, né? Todos nós somos fósseis. Vamos aqui celebrar que, por enquanto, a gente ainda consegue falar ex cordis, né, do fundo do coração, em latim, de improviso, né, que a gente consegue se encontrar pessoalmente, que a gente tem histórias reais para contar, que a gente tem memórias verdadeiras. Isso não vai durar muito, né? Enquanto isso, a gente se regozija com a nossa condição humana, demasiadamente humana. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.